E aí, pessoal, tudo massa, tudo certo? Vamos falar hoje sobre o populismo? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. O chamado período populista da história do Brasil, ele é compreendido entre os anos de 1945, quando houve o fim da era Vargas, e o populismo ele termina em 1964, quando o então presidente do Brasil, o João Goulart, que lá na frente a gente vai falar dele, sofreu o golpe militar. E o primeiro presidente do período populista, da República Populista Brasileira, foi um presidente chamado de Eurico Gaspar Dutra. E pessoal, o Dutra ele era general vinculado ao Exército Brasileiro e não à toa o Dutra ele foi eleito presidente. Quem quiser coloca no caderno que no finalzinho da era Vargas, o Getúlio Vargas, sendo muito pressionado pela sociedade brasileira, ele restabeleceu o pluripartidarismo. Pessoal, pela Constituição de 37, conhecida pelo nome de Apolaca, lembram disso? Pela Constituição de 37, pela Constituição do Estado Novo, todos os partidos políticos do Brasil foram fechados. Então, sendo muito pressionado pela sociedade brasileira, em 1945, o Getúlio Vargas ele restabelece o pluripartidarismo, ele permite que vários partidos surjam aqui no Brasil, e um deles foi o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Então entendam que no finalzinho da era Vargas, a elite brasileira, sobretudo a elite ruralista, ainda afirmava que o Brasil estava sob ameaça comunista. Ameaça essa representada pelo PCB. Então, para proteger o Brasil dessa ameaça comunista, que ainda se mantinha presente no nosso país, a elite brasileira, em 1945, logo depois que o Getúlio Vargas renunciou à presidência, a elite brasileira elegeu como presidente do Brasil um militar, o Eurico Gaspar Dutra, para que ele, obviamente, pudesse proteger o nosso país diante dessa ameaça comunista que rondava a nossa sociedade. E pessoal, assim que se tornou presidente, assim que foi eleito presidente, o Dutra ele convocou uma constituinte. E essa constituinte, ela elaborou uma nova Constituição para o Brasil, que foi a Constituição de 1946. A Constituição de 46 foi a quinta Constituição da história do Brasil. Vamos lembrar? A primeira, 1824, uma Constituição outorgada, imposta pelo Dom Pedro I. A segunda Constituição, sendo a primeira republicana, a Constituição de 1891, a Constituição da República Velha. A terceira Constituição, a Constituição de 1934, a primeira Constituição da era Vargas. A quarta Constituição do Brasil, a segunda da era Vargas, a Constituição de 37, a polaca. Portanto, a quinta Constituição do Brasil, que foi a Constituição da República Populista, a Constituição de 46, que foi elaborada no governo do Dutra. E por essa Constituição, o PCB, ele foi fechado. Dessa forma, o Dutra, ele garantia à sociedade brasileira
que a ameaça comunista havia sido exterminada. O PCB, ele foi fechado. Por essa Constituição, o mandato presidencial seria de 5 anos. É por isso, inclusive, que o Dutra ele vai governar de 1946, ele foi eleito em 45, mas tomou posse em 46, até o ano de 1951. Porque durante o populismo, seguindo a Constituição de 46, os mandatos presidenciais eram de 5 anos. Uma outra coisa que eu quero que vocês anotem no caderno. Quando o Dutra ele assumiu a presidência do Brasil, o mundo vivia a chamada Guerra Fria. Lembrem que a Guerra Fria ela teve início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E durante a Guerra Fria, os países eles tinham que se alinhar ou ao bloco capitalista norte-americano ou ao bloco socialista vinculado à União Soviética. Então, o Dutra, coloquem no caderno, em 1947, para ser bem específico, o Dutra ele alinhou o Brasil ao bloco capitalista. E para incentivar aqui no Brasil o consumo de produtos norte-americanos, o Dutra ele adotou uma política econômica liberal. Ou seja, o Dutra ele abriu o mercado consumidor brasileiro para a entrada de produtos norte-americanos, produtos esses que na sua maioria eram produtos supérfluos, como ioiô, como bambolê, como televisão. E aí vocês podem até me questionar, mas Everaldinho, televisão não é importante não? Até como fonte de informação? Pessoal, é óbvio que a televisão ela é importante, né? É um veículo de comunicação. Mas aí é que tá. Em 1947, não existia emissora de TV no Brasil. A primeira emissora de TV do Brasil foi a TV Tupi. E a TV Tupi, ela só foi inaugurada em 1950. Portanto, em 47, quando Dutra ele abre o mercado consumidor brasileiro para a entrada de produtos norte-americanos, a TV não servia para absolutamente nada. Porque não existia emissora. Ou seja, a TV, naquele momento, era um produto supérfluo. E para que a população brasileira pudesse consumir esses produtos norte-americanos, o ioiô, o bambolê, chiclete, televisão, enfim, bebida, tá, como uísque, o Jack Daniels, por exemplo, foi muito consumido no Brasil naquele momento. Então, para estimular o consumo de produtos norte-americanos aqui no Brasil, o Dutra ele reduziu a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, o Dutra ele vai fazer com que a população brasileira procure a Caixa Econômica e procure o Banco do Brasil para retirar empréstimos. Como a taxa de juros baixou, a população ela recorre a empréstimos. A população vai se endividar para comprar produtos norte-americanos. Sendo que a partir do momento que o Dutra ele reduz a taxa de juros, a circulação de moeda aqui no Brasil ela vai aumentar drasticamente. E quanto mais moeda circula, mais desvalorizada se torna a moeda. Pessoal, os empresários, quando eles sabem, quando eles sentem que o governo está estimulando o comércio, liberando crédito, quando os empresários eles percebem que tem muita moeda circulando no mercado, os empresários, para tirarem proveito dessa grande circulação de moeda, os empresários eles superfaturam as mercadorias, aumentando o custo de vida.
Ou seja, essa redução de taxa de juros aumentou a circulação de moeda, aumentou o consumo de produtos norte-americanos, mas aumentou também o custo de vida. Esse aumento de custo de vida, essa desvalorização da moeda, essa grande circulação de moeda nacional, provocou uma inflação que girava em torno de 23% ao mês. Um índice inflacionário muito alto. E, obviamente, a população brasileira, sobretudo a população mais humilde, ela começou a se manifestar contra o Dutra. Para ser mais específico, um partido de esquerda chamado de PTB. Dutra era do PSD, que era um partido de centro. Os latifundiários, eles eram da UDN. E já os trabalhadores, os líderes sindicais, eles eram do PTB. Então o Dutra, por conta dessa inflação, ele começou a ser muito criticado pelo PTB. E para tentar minimizar as críticas ao seu governo, o Dutra, já no finalzinho do seu governo, em 1949, para ser mais específico, ele prometeu à população brasileira o Plano SALT. E o Plano SALT era um plano econômico no qual o Dutra ele prometia investir na saúde pública, ele prometia reduzir impostos sobre produtos de primeira necessidade. Para ser mais fácil, ele prometeu reduzir impostos sobre a cesta básica, ou seja, ele prometeu dar alimento para as pessoas mais carentes, ele prometeu reduzir o valor da cesta básica. O Dutra ele prometeu investir no transporte público. E o Dutra ele prometeu investir na produção de energia. Pessoal, o Plano SALT não saiu do papel. Dutra ele prometeu para tentar abafar a oposição, para tentar passar uma imagem de que ele estava preocupado com o pobre, mas o fato é que o Plano SALT ele não saiu do papel. E em 1950, o PTB conseguiu eleger como presidente do Brasil o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em 1950, foi eleito presidente do Brasil para tomar posse em 1951. Então vejam que o Vargas ele governou o Brasil em dois momentos distintos. O primeiro momento, ou o primeiro governo Vargas, foi a Era Vargas, que durou 15 anos. O segundo momento foi o governo populista de Vargas, ou o segundo governo de Vargas, que vai de 51 a 54. Vargas ele não concluiu o mandato dele, até porque, antes de concluir o seu mandato, Vargas ele vai se suicidar. Obviamente, a gente vai entender isso já já. Mas, pessoal, coloquem no caderno, por favor, que sendo eleito presidente do Brasil, Getúlio Vargas, ele reestabeleceu uma política econômica nacionalista. E aí entendam que uma política econômica nacionalista, eu já expliquei isso para vocês quando eu falei da Era Vargas, porque durante a Era Vargas, a política econômica do Brasil também era nacionalista. Mas, pessoal, só para que vocês lembrem, quem quiser anota no caderno, uma política econômica liberal é uma política econômica de abertura de mercado. Uma política econômica nacionalista é uma política econômica de fechamento de mercado. Ou seja, enquanto que o Dutra abriu o mercado brasileiro para a entrada de produtos norte-americanos, Getúlio Vargas ele vai fechar o mercado brasileiro. Ele vai nacionalizar a nossa economia. Inclusive, é nesse segundo governo, para ser mais específico, em 53,
é nesse segundo governo que o Getúlio Vargas, ele inaugurou aquela que hoje é a nossa maior empresa, é a maior empresa brasileira, chamada de Petrobras. A Petrobras ela foi inaugurada no segundo governo de Vargas. Inclusive, o slogan, né, pessoal, da inauguração da Petrobras, esse slogan é muito famoso, né? Quando Getúlio Vargas ele vai dizer que o petróleo é nosso. Aqui no Brasil, só quem poderia explorar o nosso petróleo seria a Petrobras. Uma empresa, na época, completamente estatizada. Hoje a Petrobras é uma empresa de capital misto. Na época, não. Era uma empresa de capital estatal. Mas, pessoal, entendam que quando Getúlio Vargas ele fecha o mercado brasileiro, Getúlio Vargas imediatamente ele provoca uma reação norte-americana. Porque se Getúlio Vargas ele fecha o nosso mercado consumidor, se Getúlio Vargas ele dificulta a entrada de produtos norte-americanos, os Estados Unidos, em represália, eles vão fazer a mesma coisa. No segundo governo Vargas, os Estados Unidos, como forma de retaliação ao nacionalismo econômico do Vargas, os Estados Unidos eles reduziram drasticamente a importação do nosso café. O café, na época, era o carro-chefe da nossa economia, e como o Brasil estava fechado para a entrada de produtos norte-americanos, os Estados Unidos eles vão se fechar para a entrada do café brasileiro. É aí que o Getúlio Vargas ele começa a ser bastante criticado pelo Partido dos Latifundiários, que na época era um partido chamado de UDN. UDN, União Democrática Nacional. Então a UDN, que tinha como o seu mais importante componente um deputado federal, um deputado ligado à bancada ruralista, deputado esse da UDN do Rio de Janeiro, chamado de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda representando o setor agroexportador do Brasil. Carlos Lacerda, sempre que subia à tribuna do Congresso Brasileiro, o Carlos Lacerda ele criticava a política econômica adotada pelo Getúlio Vargas, dizendo que o Vargas estava estrangulando a economia brasileira. E aí, meus amigos, no dia 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda, esse que na época se tornou o maior crítico do governo Vargas, o Carlos Lacerda, no dia 5 de agosto de 54, quando estava chegando em casa, isso já era quase 11 da noite, quando o Carlos Lacerda estava chegando no prédio dele, que ficava em uma rua chamada de Toneleiros, que é uma rua que fica em Copacabana. Quando o Carlos Lacerda estava chegando no prédio dele, já estava dando seta para entrar na garagem do prédio. O carro em que Carlos Lacerda estava, ele foi alvejado com vários tiros. Esses tiros, obviamente, eram para matar o Carlos Lacerda. Mas exatamente naquele dia, no dia 5 de agosto de 54, Carlos Lacerda, ele não estava dirigindo o carro dele. Carlos Lacerda estava no banco de passageiro. Quem estava dirigindo o carro de Carlos Lacerda era um amigo pessoal que ele tinha, que era major da aeronáutica, chamado de Rubens Vaz. E Rubens Vaz, por azar, acabou sendo assassinado.
Carlos Lacerda, naquele atentado, o carro foi alvejado por vários tiros, mas como Carlos Lacerda estava no banco do passageiro e o assassino, obviamente, travou o revólver no banco do motorista, Carlos Lacerda ele só foi atingido de raspão na perna. Inclusive, foi atendido e no mesmo dia, na mesma noite, recebeu alta do hospital. Mas o Rubens Vaz acabou morrendo. E aí a aeronáutica abriu um inquérito. Rubens Vaz, ele era major da aeronáutica. E a aeronáutica abriu um inquérito policial para descobrir quem havia matado Rubens Vaz. E esse inquérito policial constatou que quem matou Rubens Vaz foi um assassino de aluguel chamado Alcino do Nascimento. Alcino do Nascimento, ele era um matador de aluguel e mais do que isso, a aeronáutica descobriu que quem contratou Alcino do Nascimento foi Gregório Fortunato. Gregório Fortunato, aquele que, segundo a aeronáutica, contratou esse matador de aluguel para matar Carlos Lacerda, mas acabou matando Rubens Vaz. Gregório Fortunato, ele era simplesmente o chefe da guarda presidencial. Era ele, o Gregório Fortunato, que cuidava da segurança pessoal do Getúlio Vargas. E aí vejam, pessoal, quando a aeronáutica constatou que Gregório Fortunato contratou um matador de aluguel para que esse matador assassinasse Carlos Lacerda, que era o maior inimigo político que o Vargas tinha. Pessoal, Carlos Lacerda, que também era jornalista, era deputado federal, ligado à bancada ruralista, e ainda tinha um jornal que circulava no Rio de Janeiro, chamado de Tribuna da Imprensa. Carlos Lacerda, ele não teve dúvida. Ele disse que Gregório Fortunato contratou Alcino do Nascimento a mando de Getúlio Vargas. Carlos Lacerda, ele acusou Getúlio Vargas de ser um assassino. Dizia Carlos Lacerda que Getúlio Vargas sempre foi um ditador e que Getúlio Vargas, por sempre ter uma personalidade de ditador, e isso ficou muito claro durante o Estado Novo, como Getúlio Vargas ele tinha esse caráter de ditador, ele não aceitava críticas. E por não aceitar críticas, Getúlio Vargas teria mandado Gregório Fortunato contratar um assassino de aluguel para tentar calar a boca da oposição. Então Carlos Lacerda acusou Getúlio Vargas de ser assassino. E Carlos Lacerda pediu uma intervenção militar. Segundo Carlos Lacerda, segundo o deputado federal Carlos Lacerda, o Brasil não poderia continuar a ser governado por um assassino. Por um presidente que se dizia na época democrata, mas que não aceitava oposição. E pessoal, Getúlio Vargas, ele tinha certeza na realidade que ele não tinha como se defender. Era muito difícil se defender diante daquelas acusações. Carlos Lacerda, o maior inimigo político dele, de Getúlio Vargas. Carlos Lacerda sofre um atentado. Esse atentado acaba matando um inocente. E esse atentado foi encomendado pelo chefe da sua guarda pessoal. Getúlio Vargas, ele sabia, pessoal, não existe nenhuma evidência que Getúlio Vargas teve envolvimento com aquele atentado, tá? O que a aeronáutica constatou foi que Gregório Fortunato foi o mandante do assassinato, sendo que Carlos Lacerda disse que não.
que Gregório Fortunato foi apenas uma laranja, uma marionete utilizada pelo Getúlio. Que Gregório Fortunato apenas cumpriu uma ordem. E a ordem dada pelo Getúlio, segundo Carlos Lacerda, a ordem dada pelo Getúlio é que Gregório Fortunato contratasse um matador de aluguel para que esse matador assassinasse Carlos Lacerda e, consequentemente, calasse a oposição. Então, Carlos Lacerda ele pediu intervenção militar, o Brasil não podia ser governado por um assassino, e Vargas ele sabia que era muito difícil se defender. É tanto que, vejam, na madrugada, já era 2 da manhã, na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas ele convocou os seus ministros para uma reunião. E nessa reunião, que foi a última reunião ministerial de Getúlio Vargas, lá no Palácio do Catete, que era o Palácio Presidencial, Getúlio Vargas, já de madrugada, olhando para os seus ministros, ele teria dito que ele, Getúlio, se encontrava no mar de lamas e que do Catete ele só sairia morto. Nenhum militar iria tirar Getúlio do Catete. Pelo menos, não ele com vida. Depois dessa reunião ministerial, Getúlio Vargas ele dispensou os seus ministros, foi para o seu quarto, e naquele mesmo dia, no dia 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas, por volta das 8h30 da manhã, ele comete um suicídio. Ele dá um tiro contra o próprio peito, contra o próprio coração. Inclusive hoje o Catete, para quem conhece o Rio sabe, o Catete hoje é um museu, e nesse museu está lá o pijama que Getúlio Vargas usou no seu último dia de vida. E pessoal, antes de se matar, Getúlio Vargas ele escreveu uma carta, dizendo nessa carta que ele não tinha nada a ver com o atentado na Rua Toneleiros, que ele jamais mandou matar Carlos Lacerda, mas que ele sabia, ele tinha consciência de que em vida seria muito difícil ele provar sua inocência, mas com a sua morte ele teria como provar. Pessoal, fazendo analogia, tá? Fazendo analogia. Em vida, Cristo, ele não convenceu, obviamente é uma analogia, mas tem um bom senso de saber que são momentos bem distintos e que é apenas uma comparação para que você entenda melhor o conteúdo, tá? Não quero discutir aqui religião, nem nada do tipo. É só para tu ter um entendimento. Enquanto vida ele teve aqui na Terra, Cristo ele foi tido como um charlatão, como um mentiroso. Toda vez que Cristo dizia que ele era filho de Deus, que veio a mando de Deus, a maior parte das pessoas diziam que Cristo era um mentiroso, que era um charlatão. É tanto que Cristo ele só teve 12 apóstolos. Em vida, Cristo ele só teve 12 seguidores. Mas depois que Cristo morreu e ressuscitou, a morte de Cristo e a ressurreição acabaram servindo de prova de que Cristo realmente era filho de Deus. E dessa forma, o cristianismo se torna uma religião. Por isso, inclusive, que a gente diz que a morte de Cristo ela serviu para nos salvar, para que a gente passasse a ter fé nesse Deus cristão. A mesma coisa vai ser Getúlio Vargas. Em vida, Getúlio Vargas ele sabia que por mais que ele dissesse que ele não mandou matar Carlos Lacerda, seria muito difícil das pessoas acreditarem. Seria muito difícil Getúlio Vargas evitar a prisão. Seria muito difícil, porque Gregório Fortunato era a pessoa mais próxima a Getúlio, era seu chefe de segurança.
Para onde Getúlio ia, Gregório Fortunato acompanhava ele, até no banheiro. Gregório Fortunato ficava na porta. Então era muito difícil. Getúlio ele tinha essa consciência. Era muito difícil provar sua inocência. Pelo menos em vida. Mas a partir do momento que o Getúlio Vargas ele se mata e deixa uma carta-testamento dizendo que ele não tinha nada a ver com o atentado na Rua Toneleiros, e essa carta, obviamente, ela foi publicada na imprensa, Getúlio Vargas, dessa forma, ele consegue sensibilizar a população brasileira. A população ela passa a realmente acreditar que Getúlio Vargas não teve nada a ver com o atentado que Carlos Lacerda sofreu. Que Getúlio não teve nada a ver com a morte de Rubens Vaz. É tanto que Getúlio Vargas, ele conseguiu, com a sua morte, ele conseguiu fazer o seu sucessor. Era o cara que o Getúlio Vargas sempre indicava para ser o seu sucessor, que foi o JK. Em 1955, Getúlio Vargas, ele garantiu a vitória eleitoral de JK, que na época era governador de Minas Gerais. Uma pessoa muito próxima a Getúlio Vargas. Então, realmente, a morte de Getúlio acabou destruindo o discurso de Carlos Lacerda, que tinha como sonho ser presidente do Brasil, tá? A ideia do Carlos Lacerda era que Getúlio Vargas fosse preso, fosse humilhado, e ele, obviamente, despontasse no cenário político brasileiro como sendo o candidato mais apto a governar o nosso país. Mas quando Getúlio se suicida, o discurso de Carlos Lacerda foi por água abaixo. Getúlio consegue provar, pelo menos para a opinião pública, Getúlio Vargas ele prova com a sua morte de que ele estava falando a verdade, de que ele não havia mandado matar o Carlos Lacerda. Então a morte de Vargas garantiu a vitória eleitoral do seu candidato, que era o Juscelino Kubitschek. A morte de Vargas impediu que o Carlos Lacerda se tornasse presidente do nosso país. E pessoal, coloquem no caderno que o slogan do governo JK foi 50 anos em 5. Getúlio Vargas faz o seu sucessor, a morte do Getúlio garante a vitória do JK. E o slogan do governo do JK foi esse, 50 anos em 5. Ou seja, segundo o JK, o Brasil iria crescer em 5 anos, o que normalmente ele, o Brasil, levaria 50 anos para crescer. A economia brasileira, em 5 anos, iria crescer o equivalente a 50. Eram 50 anos em 5. E para fazer com que a nossa economia crescesse, que por sinal cresceu, tá, pessoal? Cresceu muito, inclusive. Coloquem no caderno que o PIB brasileiro, no governo de JK, cresceu 11% ao ano. Um crescimento absurdamente alto. Por exemplo, hoje não tem nenhum país no mundo que cresça 11% ao ano. A China, que é o país que mais cresce 5, 6% ao ano. Então, durante os 5 anos de governo JK, realmente o PIB brasileiro cresceu bastante. E, pessoal, esse crescimento econômico, esse crescimento do nosso PIB, foi uma consequência de um plano econômico lançado pelo JK, conhecido pelo nome de Plano de Metas. E para facilitar a tua vida na hora de uma prova, coloca no teu caderno que eu posso chamar o plano de metas de plano TEIA. Porque o JK, ele prometeu investir em transporte público, prometeu investir na educação pública, prometeu investir
na produção de energia. Então, T de transporte, E de educação, E de energia. JK prometeu investir na indústria e prometeu investir na alimentação, reduzindo impostos sobre a cesta básica. Dessas 5 metas, concordam? T de transporte, E de educação, E de energia, I de indústria, A de alimentação. Então, dessas 5 metas, coloquem no caderno que o JK investiu nas metas econômicas. Percebam que nessas 5 metas a gente percebe metas econômicas, que é de PIB, e a gente percebe metas sociais. Por exemplo, transporte público, meta social, alimentação, meta social. Educação pública, meta social. Meta social são todas as metas de governo que visam reduzir a desigualdade social. Meta econômica é meta de enriquecimento. Não necessariamente de melhoria de distribuição de renda, mas com certeza metas de aumento de PIB, metas de enriquecimento. E as metas econômicas foram indústria e produção de energia. Coloquem no caderno que JK ele mandou construir a hidrelétrica de Furnas, que fica em Minas Gerais. E o JK ele abriu o mercado brasileiro, e olhe que ele se dizia nacionalista, tá? Até porque lembrem que ele foi o candidato de Vargas. Então, até para dar uma cara parecida com o governo do Vargas, o JK ele dizia que a política econômica dele era nacionalista. Mas vejam que não era. Porque o JK ele abriu o mercado brasileiro para a entrada de multinacionais. Principalmente para a entrada de indústrias automobilísticas, como a Volkswagen. E a partir do momento que o JK ele investe na construção de hidrelétrica e o JK ele abre o mercado brasileiro para a entrada de multinacionais, de indústrias automobilísticas, que vão se instalar principalmente no ABC Paulista. Obviamente, o JK ele vai fazer com que o Brasil ele se torne um país mais rico. Um país com mais indústrias, um país com maior potencial energético. Então o JK ele vai fazer com que o nosso PIB ele cresça. Mas pessoal, entendam que se o JK ele não investiu nas metas sociais, esse aumento do PIB, ou seja, esse enriquecimento do Brasil, ele ficou concentrado. Ficou concentrado na mão da elite ruralista, que voltou a exportar para os Estados Unidos. Esse PIB ficou concentrado na mão de empresários, principalmente donos de multinacionais. Mas se o JK não investiu nas metas sociais, entendam que a população brasileira continuou pobre, continuou passando necessidade do mesmo jeito. A desigualdade, ela não diminuiu. A educação pública continuou sucateada, a cesta básica, desde o governo do Dutra, estava muito cara. O transporte público continuava sucateado. Então, entendem? O Brasil se tornou um país mais rico, o PIB brasileiro aumentou 11%. Mas a desigualdade, ela foi mantida. Você não quer ir que tá. A desigualdade ela foi mantida, JK não investiu em meta social, mas mesmo assim JK ele foi adorado pelo povo brasileiro. Isso porque o JK ele investiu muito em propaganda. E o foco da propaganda do JK era a construção de Brasília. Pessoal, a capital do Brasil até então era o Rio de Janeiro. Mas desde a Constituição de 91, da primeira Constituição Republicana, que a Constituição já previa
a transferência da capital do Brasil do litoral para o interior. Uma capital litorânea, ela é vulnerável em momentos de guerra. Uma capital no interior, ela é mais bem protegida. Então já existia esse projeto de transferir a capital do Brasil para o interior. Mas entendo que o JK, ele podia ter transferido a capital do Brasil para uma cidade que já existia. Pega uma cidade mineira, dá uma modernizada na cidade e transforma ela numa capital, entendem? Mas, pessoal, pegar uma cidade que já existe não dá tanto ibope para o governo. JK ele decidiu construir uma cidade do zero, da terra batida. JK, através do arquiteto Oscar Niemeyer, do urbanista Lúcio Costa, JK ele constrói uma cidade do zero, a cidade de Brasília. E, pessoal, Brasília vai servir de propaganda para o JK. Pessoal, Brasília foi inaugurada em 1960. O governo do JK iria até janeiro de 61, ou seja, Brasília foi inaugurada já no finalzinho do governo do JK. Praticamente o governo JK inteiro foi a construção de Brasília. As eleições aconteceram em 60, inclusive. E a construção de Brasília, ela foi uma excelente propaganda para o JK. Porque, primeiro, a planta arquitetônica de Brasília, o plano piloto de Brasília é um avião. A cidade de Brasília, ela foi projetada no formato de avião. E entendam que isso não é à toa. Brasília, ela foi projetada na forma de avião porque são os 50 anos em 5. O Brasil está decolando. O Brasil está crescendo, está se desenvolvendo. Então isso tem um efeito publicitário muito grande. Outra coisa, para construir Brasília, JK ele contratou 80 mil trabalhadores. A maior parte deles nordestinos, que estavam fugindo da seca. Então vejam como o JK ele vai usar a propaganda a seu favor. Estou construindo uma capital nova para o Brasil. O PIB brasileiro está crescendo 11%. O Brasil se tornou um avião que está decolando. JK está preocupado com o pobre, está gerando emprego. Por mais que esses empregos sejam temporários, né? É tanto que depois da construção de Brasília, esses 80 mil trabalhadores, que são chamados de candangos, tá, pessoal? Esses empregados que trabalharam na construção de Brasília, a maior parte deles, depois que Brasília foi construída, acabou indo viver na periferia de Brasília. Mas o fato é que o JK, durante quase todo o seu governo, ele gerou 80 mil empregos. E isso, empregos diretos na construção de Brasília. Gerou renda. Dizia que estava preocupado com o Nordeste, com a população que estava fugindo da seca. Então, entendem? JK ele não investiu em metas sociais, transporte público sucateado, cesta básica muito cara, educação pública sucateada, mas mesmo assim ele era muito benquisto pela população brasileira. Porque Brasília servia de marketing excelente para o governo. O governo que gera emprego, o governo que está fazendo com que a nossa economia decole. Mas vocês precisam saber que para construir Brasília, JK ele pediu um empréstimo ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Um empréstimo de 12 bilhões de dólares. E, pessoal, quando um governo contrai uma dívida externa, normalmente, para pagar essa dívida, o governo precisa aumentar impostos. Mas JK sabe que se o governo aumenta imposto, ele se torna impopular. A população não curte governo que aumenta imposto. Então, para garantir a sua popularidade,
até porque ele queria fazer o seu sucessor. JK, em 1960, logo depois de inaugurar Brasília, ele decreta a moratória. Traduzindo, ele diz que não vai pagar o FMI. Ele vai dizer que o Brasil, naquele momento, não tinha condições de pagar a sua dívida externa. Isso é moratória. Inclusive, uma frase que resume muito bem o que é uma moratória é uma frase que diz o seguinte, quem quiser anota no caderno. Devo, não nego, mas só pago quando puder. Isso é moratória. Então, o JK ele dizia que o Brasil reconhece a dívida, mas que naquele momento o Brasil não tinha como pagar a dívida. Ou seja, JK deu um calote no FMI para não precisar aumentar impostos. E a estratégia deu certo. JK, em 1961, quando ele deixa a presidência do Brasil, ele deixa a presidência do Brasil com 62% de popularidade. Inclusive uma popularidade maior do que a do próprio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele conseguiu uma popularidade de 53%, JK 62%. Mas o curioso é que mesmo sendo muito benquisto, sendo um candidato muito simpático à população brasileira, o JK, por incrível que pareça, ele não conseguiu fazer o seu sucessor. Ele não conseguiu transferir essa popularidade para o seu sucessor. O sucessor de JK não foi eleito presidente do Brasil porque durante as campanhas eleitorais de 1960 surgiu no cenário político um cara que até então era desconhecido. O partido dele, o PTN, o Partido Trabalhista Nacional, um partido nanico, que na época não tinha muita expressão. E ele, esse candidato, que apareceu no cenário político em 1960, chamado de Jânio da Silva Quadros, ele a nível Brasil ele era completamente desconhecido. Jânio Quadros ele era muito conhecido em São Paulo. Já tinha sido prefeito de São Paulo, já tinha sido deputado estadual por São Paulo, já tinha sido governador de São Paulo. Então, em São Paulo, especificamente no estado de São Paulo, Jânio Quadros ele era conhecido. Mas no cenário nacional, ninguém sabia quem era esse cara. Mas Jânio Quadros, para quebrar, para não deixar JK transferir a popularidade dele para o candidato do governo, Jânio Quadros, ele se utilizou de encenações. Eu costumo dizer que Jânio Quadros ele foi o primeiro ator político da história do Brasil. Porque quando Jânio Quadros ia fazer comício, Jânio Quadros ele usava roupa rasgada. Jânio Quadros, quando ia fazer comício, ele dizia que estava passando fome. Pedia pão com mortadela para as pessoas que estavam ali assistindo ao comício dele. E esse jeito de fazer comício, dando a entender que ele era pobre, igual à população brasileira, Jânio Quadros ele foi conquistando a população. No início das campanhas eleitorais de 1960, ninguém conhecia Jânio Quadros. Mas já no final das campanhas eleitorais, Jânio Quadros ele era quase que um popstar aqui no Brasil. Inclusive, Jânio Quadros ele levava para os comícios uma vassoura. Pessoal, entendam que a vassoura primeiro. Ela dá a entender que ele valoriza o trabalho doméstico, trabalho esse que na época era exercido pelas mulheres. E outra coisa, ele usava essa vassoura prometendo que iria varrer a corrupção do nosso país, que ia varrer a inflação do nosso país. É tanto que já no final das campanhas eleitorais de 1960,
Quando Jânio Quadros ia fazer um comício, não só ele levava a vassoura, como todos os espectadores levavam vassoura também. E ficava todo mundo balançando a vassoura e aplaudindo o Jânio Quadros. Então o JK ele não conseguiu fazer o sucessor dele. O teatro de Jânio Quadros fez com que o foco da atenção dos eleitores brasileiros fosse todo para ele. Jânio Quadros, mesmo sendo desconhecido, mesmo sendo candidato de um partido nanico, Jânio Quadros ele foi eleito presidente do Brasil. Mas como presidente do Brasil, Jânio Quadros ele foi terrível. Terrível. Ele mostrou o quanto que ele era vazio, que ele realmente só era um ator. É tanto que ele não governou nem um ano. Jânio Quadros ele assumiu a presidência em janeiro e entregou a presidência do Brasil, renunciou à presidência do Brasil em agosto de 61. Porque como político ele era um cara completamente vazio. Ele prometeu varrer a corrupção, ele prometeu varrer a inflação do nosso país, mas os primeiros decretos do Jânio Quadros foi proibir briga de galo, foi proibir o uso de lança-perfume, foi proibir as meninas de usarem biquíni na praia. Pessoal, vejam, medidas que não mudariam em nada o nosso país. Inclusive medidas impopulares. Briga de galo, ser proibido, lança-perfume, que na época nem era alucinógeno, tá, pessoal? Hoje, quando a gente fala de lança-perfume, o lança-perfume é uma droga alucinógena, né? Mas na época nem era. Lança-perfume, na época, era usado em baile para chamar a atenção de um paquerinha que você tinha. Então o paquerinha passava perto de você, você espirrava o lança-perfume nele, para que ele olhasse para você e dali pudesse dançar, enfim, conversar. Então nem droga lança-perfume era na época. Proibir meninas de usarem biquíni na praia. Além de tudo, uma medida machista, né, pessoal? Então, definitivamente, medidas impopulares. Então, de cara, a população brasileira já ficou chateada com o Jânio Quadros. Mas, para piorar, Jânio Quadros ele declarou a política externa do Brasil uma política externa independente. Lembrem que o mundo estava vivendo a Guerra Fria. A Guerra Fria terminou em 91. Então o mundo estava vivendo a Guerra Fria. Os países se alinhavam ou ao bloco capitalista ou ao bloco socialista. E o Brasil, inclusive, já estava alinhado desde o governo de Dutra ao bloco capitalista. Jânio Quadros, ao dizer que a nossa política externa era independente, Jânio Quadros ele estava dizendo que o Brasil nem pertencia ao bloco capitalista, nem pertencia ao bloco socialista. Então vê que coisa confusa, em plena Guerra Fria. Você dizer que não pertence a nenhum bloco, você desalinhar o Brasil. E para piorar, Jânio Quadros ele declarou a política externa do Brasil independente, mas Jânio Quadros ele aproximou o Brasil de países socialistas. Por exemplo, Jânio Quadros mandou o vice-presidente dele, chamado de João Goulart, ou Jango, para a China. China essa que, na época, em 61, era governada pelo Mao Tse-tung. Jânio Quadros recebeu em Brasília, no Palácio do Planalto, recebeu em Brasília, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, um guerrilheiro chamado de Ernesto Che Guevara. Então, Jânio Quadros disse que a política externa do Brasil era independente, mas, ao mesmo tempo, Jânio Quadros ele se aproximou do bloco socialista. Se aproximou da China, se aproximou de Cuba. E foi aí que a UDN, lembrem que a UDN, o partido do Carlos Lacerda, era o partido dos latifundiários, o partido da elite ruralista do Brasil,
a UDN ela ficou muito cabreira, ela ficou muito temerosa. O que é que está passando na cabeça desse maluco? Jânio Quadros quer transformar o Brasil num país socialista, é isso que ele quer? Até porque ele nunca explicou, tá, pessoal? Ele nunca explicou. Hoje, os historiadores, eles concordam que o Jânio Quadros queria, na realidade, era aumentar o mercado consumidor de café do Brasil. Jânio Quadros queria exportar café não só para o bloco capitalista, mas também para o bloco socialista. Então o que ele queria era transformar Cuba em mercado consumidor brasileiro, o que ele queria era transformar a China em mercado consumidor brasileiro. Mas o fato é que o Jânio Quadros, enquanto foi presidente, ele nunca explicou. Ele simplesmente disse que a política externa do Brasil era independente e ele se aproximou do bloco socialista. Então os latifundiários ficaram loucos. A elite ruralista brasileira, a UDN, ficou louca. O que é que esse maluco quer? Transformar o Brasil num país socialista? Ele quer acabar com a propriedade privada no Brasil? Ele quer confiscar os latifúndios, como Mao Tse Tung fez? Como Fidel Castro fez? O que é que esse maluco quer? Então, com medo do que o Jânio Quadros poderia fazer, no dia 24 de agosto de 61, inclusive o dia 24 de agosto, né, pessoal, foi escolhido a dedo pela UDN. Porque no dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas se suicidou. Então, o dia 24 de agosto foi escolhido a dedo pela UDN. Afinal de contas, o Getúlio Vargas se matou por conta da UDN. Então, esse dia para a UDN era um dia que mostrava sua força, entende? Era um dia simbólico para a UDN. Por mais que a gente saiba que, na realidade, a morte de Vargas acabou enfraquecendo a UDN naquele momento. Mas, enfim, o dia 24 de agosto para a UDN era um dia simbólico. Foi o dia em que Vargas se matou por conta dela, da UDN. Então, no dia 24 de agosto de 61, o mesmo Carlos Lacerda, o mesmo que acusou Vargas de ser assassino. Em 61, Carlos Lacerda ele era governador do Rio de Janeiro. Se bem que na época não existia o Estado do Rio. O Estado do Rio na época era chamado de Estado da Guanabara. Então Carlos Lacerda, o governador do Rio de Janeiro, ele deu uma declaração. Ele foi até a TV Tupi e deu uma declaração dizendo, sem prova alguma, mas ele disse, em cadeia nacional, que o presidente do Brasil, o Jânio Quadros, era comunista. Que o Jânio Quadros estava querendo transformar o Brasil em uma nova China, em uma nova Cuba. E, pessoal, a população brasileira se assustou. De novo, o Brasil está sob ameaça comunista. De novo, os comunistas querem tomar o nosso país. Lembrem que aqui no Brasil, quando se fala em comunista, os comunistas são vagabundos, são bandidos, né? Não é isso que se diz, né? Não é assim que é a história do Brasil, não só a história do Brasil, mas dentro de uma visão capitalista, o comunista é um vagabundo que não quer trabalhar, que quer roubar tudo que o pai de família construiu com o suor do seu trabalho, né? Enfim, quando se fala em comunismo no Brasil, normalmente a população ela sente medo. O comunista sempre foi tratado aqui no Brasil como um monstro. Inclusive se dizia que comunista era comedor de criancinhas. Então Jânio Quadros foi acusado pelo Carlos Lacerda de estar tramando uma conspiração comunista. E um dia depois, Jânio Quadros, em vez de se defender, em vez de explicar o que é que ele estava querendo fazer com o Brasil, um dia depois, no dia 25 de agosto, Jânio Quadros, ele assinou a sua carta de renúncia.
E a única coisa que o Jânio Quadros disse, quando ele foi questionado, né? Senhor presidente, por que o senhor está renunciando? O senhor realmente é comunista? A única coisa que ele disse foi: estou renunciando porque forças ocultas me obrigaram. Que força oculta é essa? Até hoje a gente não sabe. E pessoal, com a renúncia de Jânio Quadros, quem assume a presidência do Brasil é o vice-presidente do Jânio, chamado de João Goulart, mais conhecido como Jango. E aí, pessoal, coloque no caderno que o governo de João Goulart, o governo do Jango, ele é dividido em duas fases, em dois momentos. A primeira fase a gente chama de governo parlamentarista. Pessoal, como João Goulart era vice de Jânio Quadros, e Jânio Quadros foi acusado de ser comunista, e João Goulart, inclusive, foi mandado para a China. Lembram que eu falei isso para vocês agorinha? Então, Jango foi mandado para a China. O Congresso brasileiro realmente temia que Jânio Quadros e que João Goulart fossem comunistas. Até porque Jânio Quadros, ele renunciou e não se deu ao trabalho de explicar nada. A não ser aquilo que forças ocultas obrigaram ele. Então, para deixar João Goulart assumir a presidência do Brasil, como previa a Constituição, né? A Constituição dizia que em caso de afastamento do presidente, o vice deveria assumir. Então, por respeito à Constituição, o Congresso deixou João Goulart assumir a presidência, mas ele só assumiu a presidência porque ele se submeteu ao parlamentarismo. E lembrem que em uma república parlamentarista, o presidente, ele é chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo. Em uma república parlamentarista, quem governa o país não é o presidente. Quem governa o país é um primeiro-ministro. E, por sinal, coloque no caderno que o primeiro-ministro de João Goulart foi o Tancredo Neves, que, inclusive, foi governador de Minas Gerais. Tancredo foi o primeiro-ministro de João Goulart. Mas aí é que está. Em 1963, ocorreu um plebiscito aqui no Brasil. E nesse plebiscito, a população brasileira, ela deveria escolher se o Brasil continuaria sendo uma república parlamentarista ou se o Brasil voltaria a ser uma república presidencialista. Numa república presidencialista, o presidente é chefe de Estado, mas também é chefe de governo. E a população brasileira decidiu pelo retorno do presidencialismo. É aí que se tem início a segunda fase do governo de João Goulart, a fase presidencialista. E foi nessa segunda fase, para ser mais específico, no dia 13 de março de 64, uma sexta-feira 13, foi como chefe de governo, no dia 13 de março de 64, que lá no Rio de Janeiro, João Goulart, ele fez um comício para 150 mil pessoas. Esse comício aconteceu na frente da estação ferroviária da Central do Brasil. E, pessoal, nesse comício, no comício da sexta-feira 13, no comício da Central do Brasil, João Goulart, diante de uma multidão de 150 mil pessoas, ele prometeu fazer as reformas de base. E uma das reformas de base seria uma reforma agrária. João Goulart, ele prometeu, até o final do seu mandato, ele prometeu fazer uma reforma agrária. Sendo que aí vejam, os camponeses, principalmente aqui no Nordeste, né, onde existe uma concentração fundiária muito grande,
no sertão, os camponeses, eles acabaram se empolgando. Como o presidente defende uma reforma agrária, disse que vai fazer uma reforma agrária, os camponeses acabaram se empolgando. Os camponeses acabaram formando grupos. Esses grupos são chamados de ligas camponesas. Inclusive, a maior liga camponesa era uma liga camponesa chamada de Liga do Engenho Galileia, que tinha como seu líder um camponês chamado de Francisco Julião. E essas ligas camponesas, esses grupos de camponeses, começaram a invadir latifúndios. Volto a dizer, principalmente aqui, no sertão nordestino. E foi aí que a UDN, usando a imprensa, disse que o João Goulart, assim como o Jânio Quadros, era comunista. Que João Goulart tinha mandado os camponeses invadirem terras, lembrando que esses camponeses formaram grupos conhecidos pelo nome de Ligas Camponesas, a maior delas a Liga do Engenho Galileia, do Francisco Julião. Então a UDN, os latifundiários, colocaram na imprensa que João Goulart ele realmente era comunista, assim como Jânio Quadros, que João Goulart estava começando a fazer aqui no Brasil o que Mao Tse-tung fez na China, confiscando latifúndios, mandando os camponeses tomarem as terras dos homens de bem. E a UDN, acusando João Goulart de ser comunista, de estar iniciando uma revolução comunista aqui no Brasil, a UDN organiza lá em São Paulo uma marcha chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha aconteceu no dia 19 de março. A UDN conseguiu reunir nessa marcha mais de 300 mil pessoas, até porque lembrem que a população brasileira não via com bons olhos os comunistas. Quando a imprensa dizia que alguém era comunista, isso fazia com que a população sentisse medo, porque comunista é comedor de criancinha, comunista é aquele que quer tomar tudo que a gente tem. As ligas camponesas estavam invadindo terras. Então, entendem? Tudo se encaixava. Então, a UDN conseguiu reunir lá em São Paulo mais de 300 mil pessoas que estavam com medo dos comunistas. E nessa marcha da família com Deus pela liberdade, da mesma forma que ele fez com Vargas, ele fez com João Goulart. Carlos Lacerda pediu uma intervenção militar. A marcha da família com Deus pela liberdade pedia que os militares tomassem o poder de João Goulart para que assim o Brasil não se tornasse uma nova China. Que os militares protegessem os homens de bem, os pais de família. Que os militares, pedia essa marcha, que os militares protegessem o Brasil dessa ameaça comunista. No caso de Vargas, Carlos Lacerda pediu intervenção militar acusando Vargas de ser assassino. Vargas não chegou a ser preso porque se suicidou. No caso de João Goulart, Carlos Lacerda pediu intervenção militar acusando João Goulart de ser comunista. A população acreditou. 300 mil pessoas se reuniram lá em São Paulo, pediram intervenção militar. E no dia 31 de março, João Goulart ele decide fugir do Brasil.
Vargas se suicidou. João Goulart ele foge. Ele vai para o Uruguai. Ele se exila no Uruguai e nunca mais retorna para o Brasil. E com a renúncia, com a fuga de João Goulart foge do Brasil com medo dos militares. Então, com o golpe de 64, com a renúncia de Jango, como a presidência do Brasil ficou vaga, o presidente fugiu para o Uruguai, os militares eles tomam o poder. Inclusive não custa nada. O golpe foi dado no dia 31 de março. No dia 31 de março, João Goulart foge do Brasil, abandona a presidência, renuncia à presidência. Mas os militares só assumem o poder no dia 1º de abril. E, pessoal, a partir do momento que os militares tomam o poder do nosso país, a gente diz que com isso se tem fim o período populista e se tem início a ditadura militar. Mas sobre a ditadura, a gente só fala na próxima aula. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.